pessoal, eu estou aqui então para a gente dar sequência à nossa aula de movimento variado. Nós combinamos que faríamos uma aula introdutória a respeito dos gráficos do movimento variado e faríamos na sequência então alguns exemplos a respeito disso para vocês terem uma ideia melhor do que vai acontecer. Então, para a gente dar início ao nosso trabalho, eu coloquei no quadro o exemplo de número 1. Nós vamos fazer 4 exemplos diferentes e a nossa ideia é essa. Eu vou fazer um com vocês, aí eu vou limpar o quadro, vou colocar o exemplo 2 e assim a gente vai dar sequência à nossa aula. Espero que vocês consigam acompanhar a resolução dos nossos exemplos. Se alguém estiver perdido, não esqueça de retornar às nossas aulas da playlist, olhar as aulas que vêm antes dessa para conseguir ter uma ideia da sequência do conteúdo e de dar um like no nosso canal para a gente conseguir manter as nossas aulas. Então, nosso exemplo de número 1 diz assim: um ponto material em movimento retilíneo adquire velocidade que obedece à função, e eu ganhei a função da velocidade, v igual a 30 menos 10t no SI. Significa que ela está montada no sistema internacional, então eu só posso trabalhar em metros e segundos. E o que ele espera? Construa os gráficos da aceleração em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Então, nós vamos fazer sempre começando pelo que é mais fácil, que é o gráfico da aceleração. Então, a nossa ideia para o gráfico da aceleração é: eu preciso, para construir o gráfico da aceleração, lembrar que ela tem um valor constante e ela tem um valor igual o tempo todo. Mas de onde eu vou tirar esse valor? Eu vou tirar as informações sempre aqui da nossa função. A função v igual a 30 menos 10t, eu preciso comparar com a função original, que é assim: v igual a VO mais A vezes t. Tendo isto, eu preciso saber que a velocidade inicial deste movimento vale 30 metros por segundo e que a aceleração que está na frente do tempo vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração, então, eu já consigo construir o gráfico da aceleração, porque ela vai ser, para essa questão, menos 10. Então, sempre no eixo vertical, nós vamos colocar a aceleração. Então, aqui, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E na horizontal, nós vamos colocar o tempo. Alguns talvez estejam se perguntando por que eu coloquei o eixo do tempo um pouco mais para cima. Gente, cuidem, a nossa aceleração ela é negativa, então ela fica abaixo do eixo do tempo. Eu vou marcar, por exemplo, aqui, menos 5, aqui eu vou marcar o valor do menos 10, aqui estaria o 0, aqui estaria o 5, aqui estaria o 10, então, valores positivos, valores negativos. E eu sei que, para qualquer instante, a aceleração nesta questão vale sempre menos 10. Então, eu vou simplesmente colocar a aceleração paralela ao eixo do tempo, porque ela é uma constante. Ela é menos 10 o tempo todo. Construímos a aceleração, o gráfico da aceleração está pronto. E o gráfico da velocidade? Bom, o gráfico da velocidade nós precisamos cuidar duas coisas. Nós precisamos cuidar a velocidade inicial, que é onde o gráfico vai começar, e o que vai acontecer com ele. A velocidade começa em 30 metros por segundo e ela vai diminuir 10 metros por segundo a cada segundo que se passa. Então, eu vou ter um gráfico de velocidade com uma reta decrescente, porque a minha aceleração é negativa. Então, vamos para o gráfico da velocidade. Vou colocar o gráfico da velocidade, então, do lado, para a gente conseguir acompanhar. Aqui. Gráfico
da velocidade em metros por segundo em função do tempo. Vou botar o gráfico aqui. Tempo. Tempo em segundos. Tá, e agora? Agora eu vou começar pensando sempre na minha velocidade inicial. Ela é 30. É 30 e diminui de 10 em 10. Então, eu vou escrever aqui. 10, 20, 30. Ou poderemos fazer de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Para não ficar tão pequenininho o nosso gráfico. Mas isso é indiferente. A única coisa que eu preciso cuidar é que eu preciso manter um padrão para minha divisão. Então, aqui eu construí o gráfico de 5 em 5. Então, todo ele tem que ser de 5 em 5. Agora, aqui eu vou manter de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O que eu faço primeiro? Primeiro, eu marco a velocidade inicial. Velocidade inicial, 30. Então, o meu gráfico começa aqui. E o que eu sei? Eu sei que ele começa no 30 e diminui a velocidade 10 metros por segundo a cada segundo. Então, o gráfico tem que ir diminuindo de 10 em 10. Ou seja, no tempo 1, a velocidade ela não é mais 30. No tempo 1, ela vai diminuir 10. Diminuiu para 20. No tempo 2, ela tem que diminuir mais 10. Então, vai diminuir 10. Começou no 30, caiu para o 20. Caiu para o 10. No instante 3, ela chega na velocidade 0. E a partir dali, agora, ela vai ter valores negativos. Lembrando que o tempo negativo não existe, mas velocidade não tem problema. Então, o que vai acontecer com o gráfico da velocidade é que ele vai ficar assim. Começando no 30, não pode passar para o lado de lá. Começando no 30, ele vai passar pelo 3 e vai descer. Então, aqui é o instante em que a velocidade do móvel era 0, certo? Então, este era o nosso gráfico da aceleração e este era o nosso gráfico da velocidade. Esse, aceleração constante, era bem rapidinho de construir, esse já deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu tinha que cuidar essas duas informações para construir o gráfico, ok? Então, agora eu vou limpar o quadro e vou passar para o nosso exemplo de número 2. Bom, pessoal, então, nosso exemplo 2 já está no quadro. Ele é um pouquinho diferente do nosso exemplo 1, claro, porque agora nós ganhamos a equação da posição para analisar. Então, o nosso exemplo 2 diz assim. Um corpo desloca-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária, função das posições, S igual a menos 40, menos 2t, mais 2t ao quadrado, no sistema internacional. Então, eu só posso trabalhar com metros e segundos. E o que eu preciso? Preciso construir os gráficos da aceleração em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo. Bom, então vou começar tirando os dados da minha questão. Essa é uma questão de posição. Então, S igual SO mais VO vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Essa é a função geral. Bom, nós ganhamos a função assim. S igual a menos 40 menos 2t mais 2t ao quadrado. Essa função que vocês ganharam aqui, que a gente está trabalhando, na verdade, nós já trabalhamos com ela numa das nossas aulas anteriores. A gente já fez uma análise a respeito desta equação. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso tirar os dados iniciais, o que inicialmente eu consigo saber só olhando para esta equação. Então, o que eu consigo saber? Eu consigo a posição inicial, sempre o número que está sozinho é a posição inicial, nesse caso, menos 40 metros. Eu consigo a velocidade inicial, sempre a dupla do t é a velocidade inicial, então aqui ela é menos 2 metros por segundo. E eu consigo a aceleração. Cuidado! A aceleração dividida por 2 deu
2. Então, é porque a nossa aceleração valia 4 metros por segundo ao quadrado. Tendo, então, estas 3 informações, eu já consigo começar a construir os meus gráficos. Eu já consigo construir 2 deles. Eu consigo construir o da aceleração, porque ela é constante. E sabendo a velocidade inicial e a aceleração, eu já consigo construir também o gráfico da velocidade. Então, vamos começar o nosso trabalho pelos mais simples. Então, primeiro o gráfico da aceleração, que é o mais simples deles, porque a aceleração é constante. Então, vamos lá. Aqui, então, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui, o eixo do tempo, medido em segundos, e a aceleração nessa questão vale 4. Então, eu vou marcar 2, 4. Tá aqui, ela vale 4 e ela é constante o tempo todo. Então, gráfico da aceleração constante e vale 4. Pronto, esse tá pronto, né? Dos 3 que eu precisava, um já foi. Vou para o próximo. Agora, para o gráfico da velocidade, o que eu preciso? Eu preciso a velocidade inicial, eu tenho que saber onde começa o meu gráfico, e a aceleração. Ele começa com a velocidade menos 2, e a velocidade vai aumentar, porque a aceleração é positiva, 4 metros por segundo a cada segundo. Então, vamos para o gráfico da velocidade. Vou montar o gráfico da velocidade já logo aqui embaixo, tá? Gráfico da velocidade, então, tempo medido em segundos, velocidade medida em metros por segundo. Primeira coisa que eu marco é a velocidade inicial, menos 2. Então, eu vou começar aqui, ó, menos 1, menos 2. Começa com a velocidade menos 2. É o primeiro ponto que eu vou marcar. E agora, o que eu preciso? Como eu sei que o gráfico da velocidade é uma reta, neste caso é uma reta crescente, porque a aceleração é positiva, eu vou marcar no mínimo mais um ponto para poder traçar minha reta. Então, de novo, começa com a velocidade 2 e a velocidade tem que aumentar de 4 em 4. Então, 2 negativo mais 4, o próximo ponto vai ser no 2 positivo. Então, no tempo 1, a velocidade que era menos 2 tem que aumentar 4. Então, do menos 2 até o 2 é o meu próximo ponto. Tendo estes 2 pontos, eu consigo construir o gráfico já da velocidade. Então, começa no menos 2 e aumenta sempre de 4 em 4 metros por segundo a cada segundo. Tranquilo, 2 dos gráficos foram. O problema é que eu ainda tenho mais um para construir. E o gráfico da posição não basta estas informações. Eu consigo saber a posição inicial e eu consigo saber que a concavidade da parábola é aberta em cima, ok? Mas e ele vai passar por quais pontos? Como? Onde vai ficar esse gráfico? Então, para o gráfico da posição, eu preciso mais informações. Então, a próxima informação que eu vou procurar é o vértice da minha parábola. Lembrem-se, o vértice da parábola é sempre o instante em que o móvel inverte o sentido do seu movimento. Então, a primeira coisa, vou ter que achar a velocidade zero. Para isso, eu vou ter que montar a equação da velocidade. Essa é a equação da velocidade. Ele tem que parar. A velocidade inicial era menos 2, a aceleração é 4 e o instante em que ele faz a inversão do sentido, eu preciso procurar. Então, eu vou passar o 2 para o lado de cá e vou passar o 4 dividindo. E vou descobrir que no instante 0,5 ele para e inverte o sentido do seu movimento.
Sabendo o instante em que acontece a inversão do sentido, eu ainda preciso procurar a posição em que isso acontece. Então, eu vou continuar aqui do lado, tá? Posição, então. S é a posição onde ocorrerá a inversão do sentido. Para achar a posição, eu vou ter que substituir o tempo na equação da posição. 40 menos 2 vezes 0,5 mais 2 vezes 0,5 ao quadrado. Nos dois lugares onde eu tinha o tempo, eu troquei pelo 0,5. Então, aqui vai ficar 40 menos 1 mais, aqui é 0,25. 0,25 vezes 2 vai dar 0,5. Só que aqui eu esqueci o menos, né? Aqui e aqui, ó. Cuidem, tá? Tem um menos aqui na frente. Então, aqui vai ficar menos 41, mais o 0,5 vai ficar menos 40,5 metros. Essa é a posição onde vai acontecer a inversão do sentido do movimento. Só isso vai chegar para construir o gráfico? Não. Infelizmente, não. Eu ainda preciso encontrar o instante ou os instantes, se é que eles existem, em que ele passa pela origem da trajetória. Então, a origem da trajetória, né, que seriam as duas raízes, onde ele vai cortar o eixo do tempo, eu vou ter que substituir o zero na equação para achar mais esse ponto. Então, eu vou botar o zero aqui, tá? Vai ficar zero igual menos 40 menos 2t mais 2t ao quadrado. Esse trabalho a gente também já fez na questão quando a gente resolveu ela na aula anterior, tá? Então, eu vou dividir toda ela por 2 e vou colocar em ordem. T ao quadrado menos t menos 20 igual a zero. Utilizando a técnica da soma e do produto, eu consigo achar as duas raízes, t' e t duas linhas. Soma e produto, eu preciso de dois números que multiplicados deem menos 20 e os dois somados deem o oposto deste daqui, então tem que dar mais 1. Os números seriam 5 e menos 4. Lembrando que tempo negativo não existe, então esta raiz não serve. Agora, então, tendo esses valores, a gente vai conseguir construir o nosso gráfico, certo? Então, vamos para o nosso gráfico da posição agora. Eu tenho posição inicial, menos 40, inversão do sentido no 40,5, e depois eu consigo, então, as posições. Gráfico das posições, então. Aqui, posições em metros, tempo em segundos. Então, aqui eu tenho 0. E o que eu preciso? Vou começar marcando a posição inicial do meu gráfico, que é o menos 40. Vou marcar de 5 em 5, vamos ver se dá. 5, 10, 15, 20, não vai dar. Vou marcar, então, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Menos 40 é a minha posição inicial, então é o primeiro ponto que eu vou marcar, posição inicial. Agora eu vou marcar o quê? Vou marcar o vértice. Cuidem, porque o nosso vértice, ele ficou no tempo 0,5 e na posição menos 40,5, então bem pouquinho. Então aqui vai estar o tempo 1, o vértice vai ficar aqui no meio, então, tá? Vai ficar bem pertinho, logo abaixo, aqui do menos 40, vai estar o menos 40,5, tá ali o meu vértice. E o que mais eu vou marcar? Eu vou marcar a raiz. A raiz é no número 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês quiserem, para ter uma ideia de como ficaria, vocês poderiam comparar. O menos 4, ele estaria para o lado de cá. 1, 2, 3, 4. Ó. Uma raiz aqui, outra raiz aqui e o vértice bem no meio das duas raízes. Mas eu não tenho a parte negativa, então o meu gráfico vai ficar assim, ó. Começando no menos 40, faz a volta
e passa lá na raiz, que é o 5, né? Então, ele vai fazer a volta aqui e vai subir para o lado de lá. Esse seria mais ou menos o meu gráfico, lembrando que aqui sempre vai estar o vértice. E o outro lado da parábola, então, estaria para o lado de cá. Mas nós não temos tempo negativo, então ela não vai aparecer. Matematicamente ela existe, mas para nós na física ela fica de fora, certo? Então este é o nosso exemplo de número 2, construído. Gráfico da aceleração era constante, fácil. Gráfico da velocidade era uma reta crescente. E o gráfico das posições, que ficou uma curva, porque o gráfico das posições, como é uma equação de segundo grau, é sempre uma parábola, ok? Então, eu vou limpar para a gente trabalhar, então, com o nosso exemplo de número 3. Bom, pessoal, então, no quadro, nós já temos o nosso exemplo de número 3. Agora, a gente inverteu a situação. Nós ganhamos já uma questão onde aparece o gráfico pronto para a gente analisar. Então, a nossa questão diz assim: o gráfico a seguir fornece a velocidade em função do tempo de um corpo que se movimenta sobre uma trajetória retilínea. Qual a equação da velocidade do movimento desse corpo? Bom, lembrando que a equação da velocidade é assim: V igual VO mais A vezes T. Quando eles pedem qual a equação da velocidade, eu preciso montar uma equação para análise geral desse gráfico. Para isso, eu tenho que saber qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração. Bem simples. Bom, então, a velocidade inicial é sempre em cima da linha da velocidade, onde começa o nosso gráfico. Ali eu tenho o que nós chamamos de velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é o 2. V igual velocidade inicial 2. E agora, eu preciso da aceleração. Lembrando, a aceleração, ela é a variação da velocidade a cada unidade de tempo. Então, o que eu tenho? Ele começou com a velocidade 2 e subiu até a velocidade 6. Então, aqui é a velocidade final em 4 segundos. Então, a aceleração, ela pode ser calculada como sendo a variação da velocidade a cada unidade de tempo. Neste caso, velocidade final 6 menos velocidade inicial 2 dividida pelo tempo 4. 6 menos 2 dá 4. 4 dividido por 4, a aceleração era 1 metro por segundo ao quadrado. Pronto. Então, aqui a aceleração vale 1 e o tempo fica. Eu poderia escrever assim a função da velocidade ou 2 mais 1 vezes t, eu posso escrever só t. Assim ou assim seria a função da velocidade para este gráfico que nós tínhamos a respeito de velocidade. No geral, mais rápido a análise do gráfico do que construir o próprio gráfico. Certo, pessoal? Então, esse era o nosso exemplo 3. Vamos, então, para o nosso quarto exemplo. Bom, e para terminar, então, a nossa aula, eu coloquei, então, o exemplo 4, onde eu já coloquei o gráfico da posição em função do tempo, para a gente analisar. E o exemplo diz assim: um móvel que se movimenta sobre uma trajetória retilínea tem posição no decorrer do tempo dada pelo gráfico. Está aqui o nosso gráfico. Tendo esse gráfico, eu preciso responder 3 coisas. Eles pedem, determine. Determine o quê? Primeiro, a posição inicial do móvel. Gente, posição inicial é muito fácil. Basta nós olharmos em cima do eixo das posições onde começa o gráfico. Então, aqui, onde começa o gráfico, eu tenho o que nós chamamos de posição inicial. 0 no Sistema Internacional, 0 metros. Tá respondido, não precisa fazer cálculo nenhum. Seguindo, o que eles pedem? Os instantes em que o móvel passa pela origem das posições. Lembrem-se, a origem das posições é a posição de número
0. Isso é a origem das posições. Então tá aqui, ó, posição de número 0. Ele vai passar por ela aqui, quer dizer, na verdade ele começou na posição de número 0 e aqui de novo, ó, ele fez toda a volta e passou. Então ele passa pela origem das posições 2 vezes. Os instantes. Então, no instante de número 0, que é quando começou a questão, ele estava na origem das posições e passará novamente na origem das posições no tempo 6, que era então as duas raízes do nosso gráfico. Letra C, para a gente terminar, pergunta: o instante e a posição em que o móvel muda de sentido. Ele muda de sentido quando a velocidade é 0. E eu consigo encontrar isso no gráfico das posições sempre aqui, ó. O vértice da parábola indica o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Eu preciso responder o instante e a posição. Então, o instante, essa é a linha do tempo. Então, no instante 3 segundos, ele inverte o sentido do seu movimento ou muda de sentido, tanto faz. E a posição, essa é a linha das posições. Então, na posição de número 4, no instante 3 segundos e na posição de número 4 metros, ele faz a inversão do sentido do seu movimento. De novo, né, pessoal? Construir gráfico dá mais trabalho, muitas vezes, do que simplesmente analisar o gráfico. O gráfico já me dá várias informações prontas, basta a gente olhar. Aqui não perguntou, mas aqui eu teria um gráfico com aceleração, vamos completar, né? A aceleração negativa, porque a concavidade é aberta embaixo. E a partir disso, então, eu já tenho as respostas do nosso exemplo de número 4. Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a clarear algumas dúvidas, a esclarecer algumas dificuldades que vocês tinham. E eu gostaria, então, que vocês dessem um like no nosso canal e continuem acompanhando as nossas aulas, que nós vamos continuar com a sequência do nosso conteúdo. Obrigada pela atenção. Tchau, pessoal!